Bom, galera, hoje a gente trouxe para vocês aqui um HB20 hatch automático 6 marchas, modelo Comfort Style, aquele que não existe mais, mas que a gente conseguiu ainda um exemplar para mostrar para vocês. Bom, gente, contando um pouquinho da história desse carro, né, para quem não sabe ainda, o HB20 é um carro que surgiu em 2012, no final de 2012, e ele revolucionou o mercado dos hatches, né? Ele veio com uma proposta bem diferente. É lógico que tem toda aquela questão da Hyundai, né, que exagera um pouco no comercial e tudo mais, mas ele realmente era um carro que trazia algumas coisas a mais em relação aos seus concorrentes, principalmente em termos de acabamento, motorização e tudo mais, né? Ele era assim um pouco mais avançado e puxou o padrão, digamos assim, para cima da categoria dele. Esse carro ele tem um comportamento de vendas bem interessante. Desde que ele foi lançado, com exceção do primeiro ano, porque foram poucos meses, ele foi lançado mais para o final do ano, ele se manteve no mesmo nível, no mesmo número de vendas desde então. No primeiro ano ele vendeu 22 mil unidades, né, por causa dos poucos meses desde o lançamento, mas depois ele veio se mantendo aí na faixa dos 120 mil unidades por ano. Em 2015, que foi no auge da crise, ele vendeu só 110 mil, e esse ano ele vai vender um pouco menos ainda de 110, mas ainda assim é o... Vamos andar ou não vamos? Cara, mas tu já quer andar, cara, deixa eu terminar a historinha. Tá, vai então. Mas tchê, se tu ainda não é inscrito no meu canal, clica nesse botão aqui embaixo e te inscreve. Isso vai me dar uma baita ajuda. Então tá, vamos lá, vamos continuar com o vídeo. Bom, então só continuando, já que o Gustavo me cortou e fez até perder a concentração, né? Esse ano ele tá com umas vendas aí perto dos 100 mil. Ele não vai chegar aos 110 mil, que foram o mínimo, digamos assim, das vendas desde que ele foi lançado, que foi em 2015. Só que ainda assim ele é o segundo colocado em vendas no total do ano, né? Ele só perde para o Onix, que está com mais de 180 mil, né? Vai fechar com um número bem grande esse ano, mas ainda assim, né? Eu diria que ele é um sucesso de vendas no mercado brasileiro. E é engraçado que assim, a gente pode até pensar que a Hyundai não quis investir muito em vendas ou não quis usar uma estratégia mais arrojada, mas a verdade é que os 120 mil, 130 mil é mais ou menos a capacidade deles da fábrica, ou seja, para a fábrica esse número de vendas está ótimo, porque ocupa quase 100% da capacidade, não sobra quase nada nas revendas e eles vendem com uma margem de lucro muito boa, né? Porque consegue otimizar todo o processo. Bom, pessoal, e mais uma vez a gente tem que agradecer a mais um seguidor do canal que nos emprestou esse carro, né? Vem cá, Marcelo, aparece aí, cara. O Marcelo tá aqui. O Marcelo também é seguidor do canal, vê todos os nossos vídeos. Aí entrou em contato com a gente, nos ofereceu o carro para a gente gravar. E aqui estamos nós gravando com o HB20 dele. Então, Marcelo, muito obrigado. Cara, obrigado aí pela oportunidade que tá dando pra gente de mostrar o teu carro, né? Da gente conhecer um pouquinho melhor também. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de dirigir o 6 marchas, já tinha andado de carona. E realmente, pô, obrigado mesmo, cara. Tem que testar todos. E você, nosso amigo, se quiser nos emprestar o carro, entre em contato com a gente que a gente vai ficar muito feliz em testar o seu carro e falar as coisas boas e não tão boas. Tu passa um gimo de cupim na cara quando acorda de manhã, né? Sempre. Bom, esse aqui já é a versão reestilizada da frente do HB20. Ele recebeu essa reestilização em 2016, né, depois de alguns anos aí no mercado. E assim, ele ficou muito mais agradável, muito mais adaptado ao padrão global da marca, né? Inclusive ele está muito parecido com todo o resto da linha da Hyundai, né? Eu acho isso uma estratégia bem acertada, porque qualquer carro que tu vê da Hyundai, eles se parecem igual e na hora tu identifica que é da mesma marca. O problema todo é que algumas pessoas não gostam de, por exemplo, ter o seu Santa Fé comparado com o Creta, que é uma versão menor dos SUVs, né? Mas enfim, essa versão aqui é a Comfort Style, que ela infelizmente saiu de linha no início desse ano, e ela vinha com alguns acessórios bem interessantes, né? Ela vinha com algumas coisas da versão Premium, que era bem mais cara, porém com um custo bem acessível. Então assim, ela vem com faroletes, ela vem com repetidor de seta nos espelhos, ela vem com as rodas de liga leve, as mesmas que são usadas na versão Premium. E ela também veio com essa lanterna, que é chamada Clear Type, que era uma lanterna exclusiva da versão Premium, né? Ele vinha na versão Comfort Style, que hoje não existe mais, e todos esses acessórios hoje tu só consegue encontrar então na versão Premium. Uma das coisas que esse carro não vem original de fábrica, e o Marcelo colocou, são os sensores de estacionamento.
E o que eu achei muito legal é que normalmente quando tu bota no mercado paralelo esse sensor de estacionamento, ele parece uma bolacha recheada, né, de tão grande que ele é e saltado para fora do para-choque. E esse aqui ele fica bem discreto, ele até parece um sensor de estacionamento original de fábrica. Gostei bastante disso aqui. Claro que para um carro hatch ele não é tão necessário assim, mas ele te dá bem mais alívio na hora de fazer uma manobra em locais mais apertados, né. O porta-malas desse carro, ele tem abertura por baixo, que assim não é pela chave, né, mas é uma abertura mecânica, não é elétrica, que nem algumas versões mais premium. E ele tem um espaço relativamente bom em relação à sua categoria. Ele tem 300 litros. Normalmente os carros da sua categoria, da categoria hatch, eles têm menos de 300 litros. Inclusive ele é maior que o do Renegade, né? A gente não cansa de falar disso porque o Renegade é realmente um carro bem maior, mas infelizmente tem um porta-malas menor que esse daqui. E uma coisa que eu acho muito legal, né? Esse carro ele tem step normal, é um pneu convencional, não é um pneu de uso temporário. A única coisa que é estranha nele é que ele é um pneu aro 14 e as rodas originais desse carro são aro 15. Mas, de novo, prefiro assim do que aquele stepzinho fininho que tu não consegue rodar mais de 80 km por hora e ainda fica puxando a direção para o lado. Esse aqui é o 1.6 motor Gama e ele recebeu nessa atualização agora de 2016-2017 algumas melhorias internas para reduzir o consumo e melhorar a eficiência energética do mesmo. Na versão manual, esse motor passou de nota B para nota A. Na versão automática, que é o carro que a gente está avaliando aqui, ele infelizmente continua com uma classificação muito ruim, que é a classificação C no geral de consumo, né? Assim, mas isso muito relacionado com o câmbio também. O bom desse motor, dessa atualização nova, é que além de ele ter ficado mais eficiente, ele também eliminou aquele tanquinho de partida frio, aquele que tu botava gasolina do lado de fora, né? Aquilo, além de ser incômodo, de ter que abrir o capô e tudo mais, acabava que sempre estragava o solenoide ou a própria bombinha de combustível ali, então quando tu precisava realmente não estava funcionando. E esse com os aquecedores direto nos bicos injetores, ele se torna muito mais rápido na partida frio e quando tu for usar o etanol, né, ele funciona bem melhor também. Mas o que não mudou da versão antiga para a nova é a questão da potência e o torque dele. Ele continua com os mesmos 128 cavalos andando a etanol, 122 a gasolina e 16 kgfm a gasolina e 16,5 andando a etanol. Bom, a chave desse carro é uma chave do tipo canivete, né? Não é uma chave presencial, mas é uma chave bem interessante, né? Não é daquelas comuns, né? Simplesonas. Ela tem os botões aqui de abrir e fechar o carro, né? E acionar o alarme. E ela também tem o botão antipânico, que é bastante útil, como por exemplo acontece com o Marcelo, que quando ele vai para a universidade, tu vai procurar o teu carro lá e o HB20 é o carro mais universitário que existe, né? E principalmente na cor branca. Tu vai lá, se tu, olha, não localizar o teu carro com o botão antipânico, tu vai levar algumas horas procurando ele no meio dos outros. Bom, galera, como de costume, vamos começar dando uma olhada no espaço interno aqui por trás. Ô, cara, tu já tá aí? E aí? Tá quente na rua, tô usando o ar-condicionado aqui. E aí, Gustavo, o que tu achou do espaço aqui atrás? Eu achei que ia ser mais apertado do que é. Não é gigante, não é grande, até porque é um carro compacto, né? Mas eu até que estou bem. Tu aqui eu acho que não vai estar muito bem. Mas não, cara, pior é que eu vou te dizer assim, considerando, usando a mesma linha de raciocínio que a tua, né? Que não é um carro compacto, não é um carro gigante, é um hatch pequenininho. Eu não tô tão apertado assim aqui. Eu tô com a minha cabeça, o quê? Quase 2 dedos do teto aqui assim. Tô com meus cabelos espetados, encostados, mas isso não é referência. E aqui no banco, que tá regulado pra mim, eu tô com os joelhos encostados, mas assim, eles não estão me incomodando nessa posição, né? Eu acho que relativamente tá bom. O que eu já ouvi de reclamação só, e a gente não vai perceber isso porque a gente não vai andar aqui atrás, é que a espuma do banco dele é um pouco fina demais. Então numa viagem um pouco mais longa, talvez tu te canse um pouquinho, né? A gente não tem como nesses minutos a gente sentado aqui nesses poucos minutos da avaliação, realmente não dá pra perceber isso. Mas eu já percebi que alguns donos reclamam da espuma que poderia ser um pouquinho mais grossa. Uma coisa que peca aqui um pouquinho, né? Embora esse carro tenha uma nota alta nos testes de colisão, né? Relativamente alta. Ele não tem encosto de cabeça para o terceiro ocupante e também não tem o cinto de 3 pontos, de 3 pontos, né? Tá enroladinho aqui o cinto, né? Mas ele tem o Isofix, né? Aquele para as cadeirinhas que infelizmente no mercado brasileiro é quase impossível de comprar. Muito caro, né? De resto é um carro bem, a parte que é honesto aqui, né? Mas agora acho que a gente podia testar se cabe 3 aqui atrás, né? Cara, boa ideia. Vamos chamar o dono aqui pra nos dar uma ajuda? Chama o Marcelo. Marcelo, entra aí. Ô meu, dá uma ajuda pra nós aí, vamos ver se cabe 3 aqui atrás. Vamos lá. Só sei que o carro vai ficar bem baixinho, né? Isso eu já sei. Vai, entra aí. Ó. E aí? Cabe. Cabe. Tranquilo, né, cara? Ó, não estamos batendo com os ombros. Assim, É né? porque eu não sou referência, né? Sou magro até demais, né? Não, tu é bem magrinho, tá certo. O Gustavo que é o gordinho da história aqui. Mas
Analisando pra mim aqui, se eu fosse fazer essa configuração, eu andaria no meio, porque eu tô com a cabeça encostada lá na lateral aqui, né? Isso porque eu sou o maior dos três aqui. Mas, de novo, né? Não tá tão apertado assim quanto eu imaginei que fosse tá. Não. Principalmente na linha dos ombros, Dos ombros, né? Os Exato. ombros eu achei que a gente ia ficar, tipo, de ladinho assim, né? Mas não, nós estamos 3 retinhos e tá tudo certo. Só realmente, o terceiro ocupante, ele sempre é penalizado, e esse carro é um dos carros que acontece isso, que o meio do banco, ele não é totalmente reto, ele vem e quando chega no meio ele faz um calombo aqui assim, né? Então eu tô mais alto que eles e tô sentindo, tipo, meio que escorregando. Eu vou cair pra direita, eu vou cair pra esquerda no banco. Mas tu percebeu que o túnel é bem baixinho? O túnel é bem baixo, eu tô com os pés no túnel, inclusive. Inclusive isso é uma das grandes vantagens, talvez até para as pernas, né? Bom, eu diria assim, né, que de uma maneira geral, um espaço honesto pro tamanho do carro, né, pessoal? Exatamente, perfeito. Né, Marcelo? O carrinho, o principal dele não é tanto espaço quanto os outros, né? Não, cara, pros hatches, muito bom o espaço. Bom, o espaço aqui interno, ele é tão generoso quanto ele é lá atrás, né? Ele, assim, não é um carro gigantesco, não é um carro enorme, mas é o suficiente para uma pessoa de estatura média alta, né? Que seria quase o meu caso. Bom, esse carro não é um carro premium, né? Ele é um carro de entrada e tem alguns acessórios, assim, um pouco melhores do que o normal. Inclusive, algumas pessoas reclamam, né? Aquela clássica reclamação do painel dele ser todo duro, ser de plástico duro. Mas eu vou dizer para vocês assim, ele não é um painel feio, ele tem um design bem diferente que me agrada bastante e que tem os encaixes aqui, pelo que eu tô vendo, muito bons, né? Não percebi nada de demérito nesse ponto, né, Gustavo? Não, eu acho bem bonito o painel, tá tudo bem certinho. O plástico duro vai ter em todos os carros, pessoal, não tem como não ter, né? Acho que a gente tem que começar, na verdade, a esquecer essa parte dos plásticos duros, porque todos vão ter. Né, basicamente, quer dizer, nós e vocês aí. Eu digo assim, se for pagar mais de 150 mil num carro, bom, aí sim, né, mas, cara, abaixo de 100, esquece, mas aqui, vai ser assim. Aonde o nosso braço encosta, que tem um tecidinho já, igual o tecido do banco, então já melhora alguma coisa, né? O apoio do braço aqui é bem bom, é na posição correta, então eu acho que é bem honesto nessa parte aqui. E uma coisa que o próprio Marcelo salientou e que eu acho que é realmente muito útil, mas muito útil mesmo, é que esse carro ele tem One Touch para todos os vidros, inclusive os vidros traseiros. Então assim, ele está bem acima dos concorrentes e bem acima até dos próprios atuais, porque as versões novas, a Comfort Plus e tudo mais, ela só vem com One Touch para o motorista, né? Esse aqui não, esse aqui vem com essa facilidade, esse mimo, digamos assim, para todos os vidros. O que Isso vem na Premium atualmente. Bom, esse carro tem umas coisinhas que eu acho bem legais, né? Tipo o porta-óculos aqui, que no caso aqui está sendo usado como porta-documentos. Ele também tem luzes de leitura individual, né? Para o motorista e para o passageiro. E aquele espelhinho de conveniência nos paraçóis com a luzinha igualzinha do Creta. Aquela que tu tem que ligar toda vez que tu desliga, porque tu fecha ele aqui, porque ele quando retorna, ele desliga no botãozinho automático, né? Bom, infelizmente só a versão Premium vem com kit multimídia, aquele super completo Media Nav, né? Que vem com GPS, espelhamento de celular e outras coisas assim. Mas esse aqui vem com um kit de som, assim, que não tem CD, mas ele tem leitor de pendrive e algumas mídias bem interessantes, como por exemplo a conexão Bluetooth com o celular, né? O que não é muito legal nesse carro, e aí tu me corrija se eu estiver mentindo, Marcelo, é a questão do som dele, né? Tu mesmo trocou os alto-falantes dele nem porque o Premium é bom. O Premium vem com os tweeter original, né, ali no coisinho do espelho e é péssimo. O coreano não sabe fazer som de carro. Eu já falei isso inclusive no outro vídeo do HB20 e eu acho a qualidade do som desse carro muito baixa, né? Eu acho que ele realmente peca na questão dos alto-falantes. O Marcelo, para corrigir isso, ele botou uns alto-falantes um pouco diferentes e realmente ficou bem melhor do que o original. Esse aqui é equipado com câmbio automático de 6 marchas, daqui a pouco a gente vai dar uma volta para ver como é que ele se comporta. O ar-condicionado dele é um ar-condicionado comunzão, totalmente analógico, single zone. E uma das coisas que o Marcelo salientou aqui, e que eu acho até bom, mas ele não gosta, é que o vento dele é muito forte. Mesmo na posição 1, a quantidade que sai de vento aqui nos difusores, ela é bem mais alta do que um carro normal, né? Então se tu botar no 4, vira uma ventania. Bom, o carro também tem bastante trecos, porta-objetos, por exemplo, esse aqui do meio aqui, ó. A gente tem um porta-objetos que tem um tamanho bem considerável, e aqui nós temos a porta de 12 volts e mais a parte do som aqui com a entrada para USB e o auxiliar.
Depois nós temos mais outros aqui, que a gente pode colocar qualquer coisa. Aqui nessa parte, aqui atrás nós temos porta-copos. 2 porta-copos, aqui atrás tem mais um. A única coisa assim que ele não tem, por exemplo, é que ele é tudo de plástico. Então termina aqui fazendo barulho. Ou o pessoal tem que colocar alguma coisa no fundo aqui, ou vai ficar fazendo barulhinho, né? Isso é uma coisa meio chata, filtro, né? fica aquelas coisinhas, tipo, largar uma chave ali, a chave fica batendo e incomoda um pouquinho, né? E do lado das portas aqui ele tem uma posição aqui para tentar colocar uma garrafa aqui. Olha, eu já tentei colocar algumas garrafas, às vezes não dá muito certo, mas eles tentam. Tá, mas se for uma garrafa pequena, acho que entra, não entra? É, mais ou menos. Ele tem aquilo que eu gosto bastante, que é o apoio de braço para o motorista. É uma pena que não tem para o passageiro, né? A minha esposa reclama bastante que no meu carro também não tem. Sai daí, sai que esse é o meu lugar. Uma das coisas que o HB20 inovou na sua categoria é o fato de ele ter vindo em todas as versões com os comandos do volante. Então, desde a versão de entrada, tu tem os comandos do Bluetooth, do rádio, todos aqui assim no volante, né? Coisa que tu não via isso, e tem muitos carros da mesma categoria deles concorrentes que até hoje não tem isso. Ele vem com esse painel que tem praticamente 2 projetores aqui, né? Onde está o velocímetro e o contagiros analógico, e no centro então o computador de bordos digital, onde ele tem principalmente a indicação de temperatura do motor e o nível de combustível. E esse computador de bordo do centro dele, ele tem as informações básicas, né, da viagem, tipo, tem 2 odômetros aqui. Ele tem também a autonomia do carro, o consumo dele, né, desde a última marcação. Aqui está marcando 8,5 km por litro, só que assim, esse valor é um valor um pouco diferente, tá? Ele está rodando agora no álcool e ele tem um pouco de estrada e um pouco de cidade, então não é um valor muito de referência, e a gente já fala sobre quanto é que ele realmente faz. Ô Felipe, mostra uma coisa que a gente quase nunca mostra. Que dá para regular o volante. Esse aqui, além de ter a regulagem de altura do volante, ó, ele tem também a regulagem de profundidade, o que não é muito comum de ver assim na categoria dele, né? E realmente se torna uma regulagem muito útil para quem procura um pouquinho mais de conforto, né? Uma outra coisa legal nesse carro aqui que eu achei e que eu gosto muito são os carpetes. Cara, ele tem carpete, né? No caso não é de borracha, de tecido. E outra, ele tem uma garrinha ali, ó. Felipe, tira a perna. Ele tem as garrinhas ali que segura o carpete para o carpete não andar para frente e consequentemente para ele não trancar atrás do acelerador. Agora deixa eu fazer duas ressalvas aí. O carpete de carpete mesmo, não aquele de borracha, né? Ele se torna muito mais premium, né? Muito mais agradável e tal, só que ele suja com muito mais facilidade. Eu prefiro de borracha pela facilidade de limpar, né? Então tu só tira, bate, tu vai pra praia, vai pra areia, cara, bate o tapete ali, tá resolvido o problema. E essas travinhas do carpete ali, elas estão vindo em praticamente todos os carros agora por causa de um processo que a Toyota tomou lá nos Estados Unidos, né? Ela teve problema com o acelerador de alguns carros que travaram e algumas pessoas morreram, e durante a investigação deles eles descobriram que foi, ou melhor, chegaram à conclusão de que foi o tapete. Eu acho um pouco difícil, inclusive os americanos têm bastante teorias conspiratórias a respeito disso, mas o fato é que depois disso todos os carros da Toyota começaram a vir com essa trava e as outras montadoras todas copiaram para evitar justamente processos milionários que nem a Toyota acabou tomando, né? Sabe muito, hein? Mas tchê, esse vídeo não acaba por aqui. Não esquece de assistir a segunda parte dele, onde a gente vai mostrar as principais impressões ao dirigir. E se tu quiser acompanhar novidades, erros de gravação e outras curiosidades do canal, não esquece de curtir a página no Facebook, no Instagram e, lógico, né, te inscreve aqui no canal se tu ainda não fez isso.